Bom dia, continuando. Então, eu queria passar uma aula que nós tivemos no grupo, que foi no dia 23 de novembro de 2015, uma aula pelo nosso guia, mentor espiritual Costa, que foi nessa última passagem pela Terra, Sérgio Luiz Charles, e que ele fala um pouco sobre sonhos e fantasias, né? A aula foi bem interessante, na época tinha 60 pessoas no grupo e várias pessoas puderam fazer perguntas e respostas. Meu objetivo agora é só repassar a aula para vocês entenderem. Sonhos e fantasias. Há algumas maneiras de interpretar a palavra fantasia. A fantasia de viver no mundo de sonhos mágicos e a fantasia de viver numa ilusão. A fantasia voluntária e inconsciente de viver no mundo paralelo é a mais fantástica de ser analisada no mundo espiritual, pois ela engloba os três universos conhecidos: o astral, o espiritual e o terreno, ou então o mundo do fenômeno. Os sonhos são o nosso estágio para a transição entre mundos. Quero entender que todos os seres criados por Deus sonham, até os animais e as plantas, e até os espíritos desencarnados sonham, ou seja, todo mundo sonha. Só louco que não sonha, né? A pessoa que é psicopata ou então tem problema de sociopatia, ela não sonha. Todo mundo sonha. Agora, se lembrar do sonho é merecimento. Para você poder se lembrar do sonho, você tem que ter merecimento. Item 4. Percebam que todas as aulas ministradas têm uma sequência. Então, o que seria um sonho? O sonho nada mais é do que o ócio divino, como fala aqui o guia Costa. Vamos estudar a fantasia terrena. Todas as ideias provindas de Deus vêm do mundo etéreo, como um raio de luz que reflete nos três mundos conhecidos: astral, espiritual e terreno. Ou seja, Deus é Deus. Deus não está no mundo espiritual. Deus não está no mundo astral. Deus não está no sonho, Deus não está na terra, Deus não está nada. Deus é Deus, Deus é tudo. Todos os universos, o multiverso, o mundo paralelo, Deus é tudo. E é considerado um mundo etéreo. Essa fantasia ou ideia é recebida pelo homem através da sua mente. Ou seja, em algumas possibilidades, quando ele medita, o sonho aparece quando a pessoa medita, a fantasia, né? Quando ele sonha, quando ele relaxa e quando ele lê. Flecha. Para. Obrigado. Meu cachorro. A fantasia de quando ele lê é aquela baseada no conhecimento dessa própria vida. Foi aquilo que eu falei. Ou seja, a pessoa pode até mentir que está sonhando e passar para mim a ideia, mas nada mais é do que uma fantasia. A fantasia de quando ele lê é aquela baseada em conhecimento dessa própria vida, projetando a criatividade cerebral dirigida. Eu leio sobre um livro e fantasio como ele seria. A ideia do livro é captada pela mente subjetiva universal, diretamente na minha mente como telepatia forçada. A fantasia que aparece quando se está relaxado é a mais perigosa, pois não depende só do ente. O ente é o ente humano, o indivíduo aqui manifestado. A gente fala ente, é um indivíduo, é o ente humano, né? Ou seja, quando você está relaxado no sofá, aquilo é perigoso. O ente baixa a guarda e recebe como frequência de rádio as mais diversas sugestões que estão emanadas no universo. Por isso que em quase todos os casos de esquizofrenia é devido ao anjo da guarda do ente não estar vigilante. Como a gente aprendeu nos nossos cursos, que depois eu vou postar, o anjo da guarda não fica 24 horas conosco. Não existe isso, um espírito 24 horas por dia disponível para mim. Todo esquizofrênico é um médium nesta vida que não usou sua inteligência a favor da humanidade em outra vida. Isso é explicação espiritual, tá? Por favor, não sou terapeuta, nem psicoterapeuta, não sou nada. Estou só falando aquilo que nós recebemos através de psicografia no grupo que a gente tem no WhatsApp. Como punição, o esquizofrênico vem com essa falta de disciplina para ele passar vergonha. Ou seja, ele deve orar muito para que um anjo da guarda protetor aceite a missão de interceder por ele. Caso de múltipla personalidade, ou seja, não é esquizofrenia, agora é múltipla personalidade, não é nem questão de incorporação. Caso de múltipla personalidade tem a ver com a necessidade de cumprir diversas faltas de vidas passadas. Fantasia esquizofrênica ou de múltiplas personalidades não é por obsessão ou dito encosto, mas pelo próprio ente que vira atração para os espíritos zombeteiros. Olha só que interessante. Esquizofrenia
e múltipla personalidade não é encosto, não é algum espírito que chegou, baixou e está tomando posse. Não, muito pelo contrário, faz parte da própria karma, na missão, vou dizer karma, entendeu? Que a pessoa tem que passar. Interessante isso. Essa aula foi no dia 23 de novembro de 2015, tá? Item 14. Fantasia pela meditação é o contato direto com o mundo etéreo, mundo de Deus. Ou seja, quando a pessoa medita, ela vai direto na fonte, ela vai direto em Deus, e de lá ele recebe o sonho, que ele chama aqui de fantasia. Isso é bem interessante. Ou seja, a meditação também pode ser uma revelação de sonho. Gente, sonho está na história da humanidade. José do Egito, né, como é muito conhecido na história tudo isso, nada mais é do que um grande médico que conseguia interpretar sonhos. Outra coisa também, outro indivíduo também fantástico, né? A gente pode falar de Elias também, e todos os profetas, é muito interessante trabalhar com isso, não, mas é que sonho. Bom, aqui está explicando bem, essas apostilas são gratuitas, né? A gente está batalhando até para editar ela e transformar em livro, e elas são disponíveis, quem faz parte do grupo. Por enquanto a gente não vai divulgar nem o endereço de e-mail, nem o contato telefônico, para ver se o grupo no canal do YouTube funciona. Se funcionar, a gente divulga. Se não funcionar, a gente encerra por lá mesmo e continua depois, né? E continua no privado. Já estudamos que o mundo espiritual, item 15, já estudamos que o mundo espiritual não é o mundo de Deus, e que é o próprio mundo espiritual, e que o próprio mundo espiritual está em evolução. Isso que as pessoas confundem, as pessoas acham que Deus é espírito. Deus não é espírito, Deus é Deus. Nós somos um espírito manifestado por Deus, nós somos criados uma alma, e essa alma percorre vários tipos de mundo, o mundo espiritual, o astral e o mundo carnal. E o próprio mundo espiritual, que muita gente acha, né, que vai se consultar com o espírito, com o vidente, com o médium incorporado e tudo isso, e tá lá o guia, o orixá, o santo, a pessoa acha que aquele que está lá, ele sabe de tudo. Não, o mundo espiritual também está em evolução. 16. Todas as ideias vêm do mundo de Deus, e como o mundo espiritual vibra de modo mais rápido e sublime que o mundo terreno, por isso que as coisas chegam primeiro lá e são mais bonitas, ou seja, questão de vibração, de onda de vibração. Item 17. Fantasia por sonho é o mundo onírico. O sonho em entes animais, em animais e em plantas é para assegurar o ócio, assegurar o alívio da fadiga. Ou seja, o sonho nos cachorrinhos, que nem o Flecha está ali, nas plantas e tudo isso, é para assegurar o alívio da fadiga. E a comunicação com o mundo espiritual, onde está o seu santo protetor. Quando as plantas estão em trabalho de fotossíntese, elas estão trabalhando. Quando elas param de respirar gás carbônico para trocar por oxigênio, elas precisam de um momento de descanso ou hibernação. Essa hibernação é o sonho. O sonho na alma individualizada é tão antigo quanto a história da humanidade, e foi o primeiro grau de mediunidade implantado no ser humano primitivo. Ou seja, o primeiro médium que surgiu na Terra, na crosta terrestre, como a gente fala, ele sonhava. O fato de sonhar, ele é um médium. Entendeu? Ou seja, o primeiro grau de mediunidade implantado no ser humano primitivo foi o sonho. Item 21. Deus emana e emanava sua vontade ideal através dos sonhos para orientar e guiar a humanidade. Então, como é que um cara pré-histórico, vou fazer o fogo, pá, bum, tal, não é assim. Ele sonhou com aquilo, ele teve a intuição. Nossa, se eu bater 2 pedras, vai dar faísca. Se vai dar faísca, vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Então, através dos sonhos é que Deus mandava, né, emanava sua vontade e seu ideal. 23. Toda alma individualizada e coletiva sonha. Não se lembra do sonho aquele que não tem o hábito de gratidão e da oração de agradecimento da sua vida e do seu anjo da guarda. Quando todos os seres humanos começaram a se instalar no planeta Terra, eles desconheciam a meditação como forma de comunicação individual com Deus e utilizavam um grande médium, um sacerdote, como manifestação. E esse mesmo pedinte, ou seja, pedinte de quem pede, solicitava as revelações através de sonhos para esse grande sacerdote. Como os sonhos servem como vidência e orientação, o próprio anjo ou santo protetor evita que seu ente se lembre, como forma dele aprender uma lição às duras penas. Então é merecimento. Só se lembra do sonho quem precisa só velar. Se você sonhou, é para agir. É isso que ele está querendo falar aqui.
Vamos voltar aqui. Como sonhos servem como vidência e orientação, o próprio anjo que eu expliquei. Item 25. Já explicamos que os anjos ou santos protetores estão em evolução. Ou seja, meu anjo da guarda também está evoluindo comigo. E será trocado a partir do momento que eu amadurecer também. E não são totalmente puros como o homem fantasia. A gente fantasia que o anjo da guarda é puro, que o anjo da guarda pode tudo. Não é bem assim, ele também tem evolução. Sonhar que está sonhando é só para os grandes médiuns. Os sonhos premonitórios são geralmente o último sonho, ou aquele antes de acordar ou amanhecer. Não vem à tarde nem à noite, porque os entes deviam trabalhar nesse período. Ou seja, se você está sonhando de tarde, ou se você está sonhando assim que deitou, deu aquele cochilo, não se preocupe com esse sonho. Tá? Nós, entes individualizados, entes espirituais individualizados, encarnados, não fomos preparados para ter sonhos premonitórios à tarde. Nós somos seres diurnos, não notívagos, e durante o dia a gente tinha que trabalhar, à noite o ócio. Item 28. Sonhos com seres fantásticos e sobrenaturais são visitas a lugares astrais, criados por qualquer entidade superior ou entidade mais forte. Esses mundos são projetados no limbo, o limbo entre os dois mundos. É fácil entender. Se vocês viram aquele seriado Ghost Whispers, né, que mostra que lá a boazuda lá da Jennifer Love, ela ia ajudar as pessoas a fazer a transição. Então o filme Ghost também, né, que o Patrick Swayze ficava preso, aquilo é o limbo. É o planeta Terra, é a crosta terrestre, mas não é o mundo espiritual. Tem que fazer a passagem ainda. Então vamos voltar aqui. Sonhos com seres fantásticos e sobrenaturais são visitas a lugares astrais criados por qualquer entidade superior ou forte. Esses mundos são projetados no limbo pelos seres humanos encarnados como codificação de suas vivências e sabedoria, e não no mundo espiritual. Os sonhos premonitórios virão após uma boa noite de sono, antes de se levantar, gerado por um susto ou um grande cansaço. Somos nós avisando: acorde, anote, decodifique, aprenda. Os sonhos de descanso são aqueles em sono leve, imediatamente após dormir, ou em cochilo rápido, devendo ser descartados. Porque o sonho premonitório não vem simplificado, legível e memorável? Para os obsessores não terem acesso. Entendeu? Eu espero que tenham gostado dessa explicação sobre sonhos e fantasias, e vamos agora partir para a explicação de alguns sonhos, ok? Um grande abraço, bom dia para vocês e um bom trabalho. Eu estou aqui trabalhando também.